passa para o torcedor. A construção desse time campeão que o São Paulo tem hoje, o São Paulo tem um time campeão, um time vitorioso, essa relação foi construída através de momentos cruciais. Então, o São Paulo derruba o Palmeiras na Copa do Brasil, o São Paulo derruba o Corinthians na Copa do Brasil, o São Paulo derruba o Flamengo na Copa do Brasil. O São Paulo mostra para o seu torcedor, depois de anos e anos e anos... O torcedor tricolor, vitória do São Paulo contra o Corinthians, fim do tabu. São Paulo amassou o Corinthians hoje na Neoquímica Arena, uma grande vitória, parabéns a todos os jogadores, fizeram uma partidaça, vencendo o Corinthians com todos os méritos. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, o pessoal da ESPN Brasil falando dessa vitória do São Paulo contra o Corinthians. Separei um trecho bem legal para vocês do Sport Center, créditos ao canal oficial da ESPN Brasil, link na descrição. Tá chegando por aqui, tá feliz, tá contente com essa vitória do São Paulo. Já chega deixando aquele like no vídeo, torcedor São Paulino que tá feliz, deixa o like no vídeo. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Ora, agora foi de esportes, o Sport Center chega com tudo sobre Corinthians 1, São Paulo 2, fim do tabu na Neoquímica Arena. A gente vai colocar os melhores momentos. Mas antes de mais nada, meu boa noite. Começarei com o Gustavo Zupac, o aniversariante do dia. Boa noite, parabéns, Zupac. Muito obrigado, Mota. Boa noite, André. Boa noite, Afonso Esportes. Feliz aniversário. Muito obrigado, uma alegria estar aqui, completando meus 40 anos de idade, fazendo o que eu gosto, na emissora que eu gosto, no programa que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, falando do que eu gosto. Então, bom demais e teremos um majestoso com muitos detalhes para a gente aprofundar. Tem bastante coisa interessante no Clássico Quente, que terminou com o vencedor merecedor. Vitorioso foi merecedor. São Paulo jogou melhor, foi mais inteligente e mereceu vencer. Melhores momentos na tela, André Kfouri, 2-1 São Paulo. André, boa noite. Boa noite, Felipe e Gustavo. Feliz aniversário, uma ótima noite a todos. Vamos juntos nesse Sport Center com o assunto principal, que é o majestoso que terminou agora há pouco em Itaquera. E depois de 10 anos, o São Paulo, com méritos, eu concordo com o que o Gustavo disse, finalmente venceu um jogo na casa do Corinthians. E venceu porque, acima de tudo, é um time claramente superior ao Corinthians, de uma maneira muito notável. A bola do Wellington Rato, o mesmo autor do golaço no Morumbi, naquele primeiro tempo que serviu para o São Paulo desossar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. O Wellington Rato coloca essa bola para o Caleri com uma categoria e uma precisão, assim, mais da metade do gol. O Caleri dominou muito bem, finalizou melhor ainda, mas a bola que ele recebeu do Wellington Rato foi uma tremenda bola. E no final do primeiro tempo, perdendo por 1-0, o Corinthians perde um jogador, né? O Caetano praticamente solicita ao árbitro de vídeo que analise um lance dele, no qual ele colocou a mão no rosto de um adversário. E quando você faz isso no futebol de hoje, as pessoas podem gostar, podem não gostar, podem achar que é excesso de rigor, podem achar que tem que ser assim mesmo. O fato é que é difícil você querer discutir com a forma como o jogo é arbitrado hoje. Então, número 1, existe o VAR. Comentários como, num futebol sem VAR, não existe. O futebol tem VAR. A gente viu domingo no jogo do Vasco, um futebol sem VAR, o que acontece. Exato. O futebol tem VAR e o VAR não é um acessório. O VAR faz parte da regra do futebol hoje. Se você for lá no site da FIFA, abrir o PDF com as regras do futebol, o VAR estará lá. E você pode achar que foi uma expulsão injusta, exagerada, ou você pode concordar com ela. O fato é que o Caetano, zagueiro do Corinthians, pediu para o VAR chamar o árbitro e mostrar o lance a ele no monitor. Com um jogador a menos e perdendo, à espera de um milagre, né? A gente gosta de filmes aqui. À espera de um milagre foi a situação do Corinthians no segundo tempo e no minuto 7, o Luiz Gustavo fez o segundo gol de São Paulo, numa bola aérea, mais uma falha. Assim, eu estou voltando alguns anos no tempo. O Corinthians leva gols em bolas aéreas, em cobranças de escanteio, há anos e anos a fio. Leva muito do Palmeiras. Assim, o Palmeiras é um time que faz muito gol assim, contra todo mundo e faz contra o Corinthians também. E aí foi uma situação absolutamente de espera para o tabu terminar, né? O Kaique entrou. Aliás, o Corinthians terminou o jogo com 7 jogadores oriundos das categorias de base. Você pode dizer, nossa, isso é muito bom. A base do Corinthians está realmente preenchendo o time principal, é ótimo. Mas muitas dessas substituições
foram feitas pelo técnico Mano Menezes no sentido, eu creio, de mostrar para o torcedor, mostrar para todo mundo que está prestando atenção, que é isso que ele tem para trabalhar hoje. É isso que ele pode fazer. Se você olhar as substituições feitas pelo São Paulo e pelo Corinthians, você vai ver a diferença técnica entre os elencos. O Kaique, que é o autor do gol do título da Copinha, fez um gol no minuto 45, o juiz deu 5 minutos de acréscimo, o Corinthians não criou depois e perdeu merecidamente. O São Paulo venceu merecidamente, o São Paulino não precisa mais lidar com isso. Há algum tempo também deixou de ouvir que não ganhava no Allianz Parque, hoje venceu finalmente em Itaquera e não há mais tabus a serem derrubados. Olha, pessoal, a gente tem muitos destaques aqui para esse jogo. Corinthians 1, São Paulo 2, já os nossos repórteres trazendo o ambiente. A gente tem muitas imagens. Vamos comentar a arbitragem, que hoje teve papel central, costuma ser assim no futebol brasileiro. Acertos, erros, Renato Roel estará conosco, de um São Paulo que fez 1-0 com o Caleri, Luiz Gustavo fez o 2-1 de cabeça. Ó, virou um artilheiro no São Paulo, belíssimo gol. E nos acréscimos o Arthur Souza fazendo o gol do Corinthians. O Caetano foi expulso aos 43 minutos, então ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0. Claro que esse jogo, do ponto de vista do Corinthians, tem o jogo, tem o resultado, tem a queda do tabu, mas tem um contexto gigantesco. Claro. Do lado do São Paulo, tem o fim de um tabu, tem um bom início de ano, mas tem uma Supercopa chegando, uma decisão com o Palmeiras. É um resultado que pesa mais para o lado... É um alívio para o São Paulo, que acaba um jejum, mas o lado do Corinthians bastante pesado. Mas eu acho que é relevante, porque naturalmente esse debate e com certeza o feedback que a gente vai ter do estádio, Zupac, vai ser muito relacionado ao Corinthians pelo ambiente ser corintiano. Mas eu queria até aproveitar para ver o lado São Paulino de uma queda de um tabu. Se a gente pegar os últimos anos, foram várias vezes que a gente até brincou que parecia um debate em loop, né? Ó, dessa vez é uma grande chance para o São Paulo. Só que nos últimos 3, 4 anos, São Paulo ia à arena, parecia um momento favorável e não acontecia. O Caleri falou isso no intervalo. O que vale essa vitória, além de terminar um tabu? Eu acho que ela reforça a relação de confiança que o torcedor desenvolveu com esse time e o sentimento de confiança que esse time passa para o torcedor. A construção desse time campeão que o São Paulo tem hoje, o São Paulo tem um time campeão, um time vitorioso, essa relação foi construída através de momentos cruciais. Então, o São Paulo derruba o Palmeiras na Copa do Brasil, o São Paulo derruba o Corinthians na Copa do Brasil, o São Paulo derruba o Flamengo na Copa do Brasil. O São Paulo mostra para o seu torcedor, depois de anos e anos e anos de frustração, até com times bons, mas que na hora H não se mostraram confiáveis, como o São Paulo, por exemplo, fraquejou diante do Independente Del Valle, na final de Copa Sul-Americana e outros duelos, mas esse time mostrou na última temporada, e a gente destacou muito isso no título da Copa do Brasil, uma simbiose entre a frequência da arquibancada e o que se sente em campo. Era um time que estava muito afim de ganhar pelo São Paulo e se mostrou confiável. Hoje era mais uma dessas barreiras. Não era um jogo relevante para a competição, não é uma competição relevante, não era um jogo que valia título, mas tinha a questão do tabu. E esse time mostrou para o torcedor que pode confiar nele. E esse é um time casca grossa que o São Paulo tem. Além de um time tecnicamente bem bom, agora com os reforços contratados, com um banco muito bem alinhado com o time titular, tirando o centroavante, tirando o lateral esquerdo, mas no mais, é um banco bem alinhado. Então, o Wellington Rato não está bem? Entra o Nicão. Eu vou tirar o Lucas, vou botar o Ferreirinha. Vou tirar o Pablo Maia, o Alisson, vou botar o Luiz Gustavo. O Luciano não está bem? Tem o Galopo, tem o Rames, tem os zagueiros, né? Jogando agora o Diego, o Arboleda, tem o Alan Franco, o Ferrarese, enfim. São Paulo tem opções. Então é um elenco mais equilibrado que no jogo de hoje mostrou para o torcedor que em jogos grandes esse time é confiável. E o São Paulo vai ter outro jogo grande no domingo contra o Palmeiras. O Palmeiras é ligeiramente favorito, acho que ligeiramente, pelo momento, favorito para o confronto. Mas o São Paulo vai com condições plenas de derrubar o Palmeiras mais uma vez, de fazer um grande jogo. Acho que hoje o São Paulo foi muito inteligente para jogar. O jogo ele pode ser fatiado em alguns momentos. Acho que até o gol do São Paulo eu gostei mais da postura do Corinthians. O Corinthians tentou jogar com muita dificuldade para construir chances, mas o Corinthians tentou jogar, o São Paulo marcando num bloco médio para trás, mas de uma maneira inteligente, esperando um erro do Corinthians para conseguir jogar em profundidade e aproveitar um Corinthians saindo.
Vem o primeiro gol do São Paulo, o São Paulo passa a controlar o jogo. Vem a expulsão do Caetano, o São Paulo passa a ser soberano no jogo. E aí, da metade do segundo tempo para frente, o Mano bota os meninos e o Corinthians dá uma reacendida. Então, acho que o São Paulo não fez um jogo tecnicamente brilhante, não mandou no jogo o tempo todo, mas controlou o jogo quando ele precisou ser controlado e teve uma postura tática e uma inteligência para jogar um jogo desse tamanho muito grande. Tá legal de acompanhar os primeiros passos do São Paulo, do Thiago Carpini. Tá aí, galera, vitória do São Paulo lá na Neoquímica Arena, fim do tabu, o tricolor amassou o Corinthians, ficou barato esse placar pela partidaça que o São Paulo fez, jogou muita bola, Caleri, jogadoraço, fez o primeiro gol, Luiz Gustavo também marcou, já tinha marcado contra a Portuguesa, voltou a marcar hoje, São Paulo fazendo uma partidaça, parabéns a todos os jogadores, Thiago Carpini. Luciano também hoje entrou na mente, né, dos jogadores do Corinthians. Ele gosta desse tipo de jogo. É um cara que provoca bastante o adversário. E hoje o cara provocou bastante ali durante a partida. O jogaço do São Paulo, quebrando esse tabu, né? Os corintianos sempre que falavam, né, quando o São Paulo ia jogar lá na Neoquímica Arena, nunca ganharam aqui. Mas agora caiu por terra esse tabu. São Paulo venceu e agora chega com moral para essa partida contra o Palmeiras, né? Final da Supercopa do Brasil. Uma sequência, né, de jogos decisivos aí. Esse majestoso, né, não era muito decisivo, mas tinha a questão desse tabu. E o São Paulo fez uma partidaça, amassou o Corinthians, vencendo com todos os méritos. O torcedor tricolor está feliz, está contente com essa vitória. Você que é torcedor tricolor que está feliz, deixa o like no vídeo. Deixa a sua opinião também aqui abaixo nos comentários, o que você achou da partida de hoje, que é claro, né, que o torcedor São Paulino está feliz, está contente com a vitória. Agora o próximo desafio, Palmeiras, no domingo, a final da Supercopa do Brasil. O tricolor já pode começar o ano já conquistando o título, um ano muito importante, né? O tricolor disputando aí várias competições. E essa vitória contra o Corinthians vai dar moral, vai dar confiança para a sequência dos próximos jogos. Deixa o seu like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.